Olá, seja muito bem-vindo ao Cindy Guardas SP. Estamos começando mais uma edição do programa Fique por Dentro, a primeira edição do ano de 2025. Mas antes de começarmos, o Vilar vai dar o recado. Exatamente, nosso presidente Márcio. O recado é para você que ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Você que já é inscrito já sabe. Todas as informações do Cindy Guardas aí na palma da sua mão. Vai lá clique no sininho de notificações. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro. Bom, Vilar, nessa semana nós tivemos uma notícia, né? Recebemos pelas redes sociais, que o prefeito eleito da cidade do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, criou criou não, né? Ou melhor, ele pretende criar, ele discursou que quer criar um ornitorrinco carioca. É isso aí, vai sair dos laboratórios lá eu não sei como é que chama o governo lá o Palácio do Governo da cidade do Rio de Janeiro, né? Deve ter um nome lá, né? Então, aqui o nosso é Palácio das Indústrias aqui, né? Então, é triste, né, Marcelo? Porque o Rio de Janeiro é um estado e assim, a cidade do Rio de Janeiro vive um flagelo, né? Assim, nenhum agente de segurança pública, em sã consciência, vai dizer que um policial militar do Rio de Janeiro, um policial civil do Rio de Janeiro tem vida fácil. Não é mesmo. Verdade. Porque eles vivem em cenário de guerra. E esse cenário de guerra não é de ontem. Ele é um processo histórico que colocou o povo do Rio de Janeiro, né, no meio de uma guerra. Sim. Recentemente nós tivemos lá aquela coronel da Marinha que foi morta dando palestra dentro do hospital da Marinha. Né? Então a bala perdida encontrou ela ali, né, e ceifou a vida da médica. Isso, na verdade, é o resultado do problema gigantesco que vive a cidade do Rio de Janeiro. Aí o que acontece? Existem algumas medidas legais. Então, por exemplo, o governo Michel Temer, ele aplicou uma medida legal. Ele aplicou uma intervenção em segurança pública no Rio de Janeiro. Aí criou uma GLO, as Forças Armadas foram para a rua. Né? E aqui eu não estou discutindo se isso é eficaz ou não. É uma medida legal. Né? Existe a outra medida legal, que é o governo do estado pedir apoio do governo federal e receber a Força Nacional de Segurança Pública. Exato. Completamente legal. Né? Agora, o prefeito ele vem com, como você bem colocou, um ornitorrinco, né? É uma monstruosidade, né? Na anatomia, monstruosidade é uma variação anatômica incompatível com a vida. Né? Isso aqui está na nómina anatômica, né? Da área da saúde. Então, ou seja, ele quer propor um negócio que não tem recepção no arcabouço jurídico. Não tem respaldo nenhum. Não tem. Né? Ou seja, não tem previsto na Constituição, nem na lei do SUSP, essa Força Municipal de Segurança. Não tem lá. Foi esse o nome que ele usou lá, que ele deu lá, que está encaminhando. Praticamente falando, o que tem? Ele criou um decreto lá, e criando um grupo de estudo, né, para avaliar essa ideia dele. Sim. E a base da ideia, Marcelo, ela é mais esdrúxula ainda. Porque qual é o interesse dele? Pegar reservistas, né, CPOR. Ele citou isso daí. Né? Então, aquele pessoal lá que passou pelo acho que, se não me engano, não sei se é curso ou se é centro, né, de formação de oficiais da reserva. Então, do Exército. Pegar esse pessoal que terminou lá o período deles ali de atividade no Exército, passaram para a reserva e colocar esse pessoal dentro dessa força, que aí seria armada, que também é outra aberração. Sim. Porque não tem na lei do desarmamento. Não tem mesmo. Você pega lá o artigo 6º lá, tá todo mundo lá que são os agentes de segurança pública, né, e outros que não são vinculados diretamente à segurança pública, mas que, em virtude da função, tem lá, né, o direito a porte de arma. Institucional. Né? Então, ou seja, o porte de arma para os oficiais da reserva, se tiver, entre aspas, é particular. E defesa pessoal. Né? Não é para ser usado em serviço. Exato. Né? É com a arma dele, no nome dele, né? lá na casa dele, no momento de folga dele, se tiver o porte, né? Porque às vezes eu acho que o oficial da reserva, não sei se tem porte, não. R2, né? O R1 é o que é a MAN, ou o que é do Instituto de Engenharia do Exército, é outra coisa. Marcelo, assim, é de se assustar quando você vê um negócio desse. Porque existem exemplos fantásticos, Brasil afora. Né? É só olhar aqui para São Paulo, nem está na mídia, né? Sim. Né? São Paulo não está na mídia. O exemplo de São Paulo é clássico. Tem uma Guarda Civil Metropolitana que recebeu investimento e está dando resultado. Não à toa,
quase 4 mil prisões em flagrantes em 2023. Sim. Estamos aguardando, né, a comunicação aqui do comando da guarda, publicar os dados de 2024 para a gente poder divulgar, para poder mostrar para a população do Rio de Janeiro que o ornitorrinco aí não dá nem para chamar de eleitoreiro, porque a eleição já foi, né? Já foi, exatamente. E é desnecessário, completamente desnecessário. Não precisa fazer um malabarismo jurídico para resolver um problema. Tem um problema? Obviamente, Sim. todo mundo reconhece que tem um problema, né? Talvez, assim, o que ele queira é buscar uma solução, mas não precisa de um malabarismo jurídico para buscar essa solução. Você falou bem dos números de São Paulo. Essa semana nós tivemos uma ocorrência que uma viatura da Guarda Civil Metropolitana estava passando em frente a uma farmácia que tinha sido roubada durante a madrugada. Sim. E na hora que a viatura estava passando, estava sendo roubada novamente. Já era o segundo roubo em menos de 12 horas. Menos de 12 horas, verdade. Menos de Isso. E aí a viatura foi acionada, os policiais lá, um inspetor e mais 3 colegas terceiras classes, fizeram um pronto atendimento, prenderam os meliantes, né? Não precisou o uso de força letal, bastou a abordagem, conseguiram prender os meliantes. E um policiamento, não estava voltado para aquela finalidade, mas o policiamento acabou resolvendo o problema. Então, o prefeito Eduardo Paes, talvez ele esteja sendo mal assessorado. Bem mal, né? Não sei de onde que vem essas ideias. Provavelmente algum militar que tá ali buzinando no ouvido dele, falando... Vamos falar disso já. Falando algum tipo de groselha no ouvido dele, ele, né, mal assessorado, vai buscar uma aventura jurídica, Sim. que com certeza vai ser impugnada judicialmente. É absolutamente certo isso aí. O Estado do Rio de Janeiro tem Ministério Público, Sim. os camaradas são bons, eles vão impugnar. Agora, o fato é que ele emitiu um decreto. Esse decreto, essencialmente, não é necessariamente ilegal, porque ele é um decreto que nomeia uma comissão para realizar um estudo se é viável fazer determinada coisa, né? Então, essa fase de estudo não tem ilicitude, a não ser que você falasse assim, vai ter um gasto exacerbado para fazer o estudo, vou precisar mandar um satélite circular o Rio de Janeiro e tal, aí você podia até questionar a legalidade. Agora, você pega pessoas que já são servidores públicos, nomeia essas pessoas para realizar um estudo, a princípio não há ilegalidade, né? Agora, quando o estudo é concluído e alguém apresenta lá, falando assim, pode fazer que dá certo, aí a coisa muda de figura. E ainda nós vamos ter o quê? O trâmite legislativo. Sim. Então ele vai ter que ser o projeto de lei, vai ter que ser enviado para a Câmara, né? Se vai ser alteração da lei orgânica, se vai ser lei complementar, não sei se há esse instituto, né? Nós não temos aqui na cidade de São Paulo lei complementar, mas pode ser que no Rio de Janeiro tenha, né? Então a gente não sabe qual é o caminho que vai ser adotado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né? Depois que, se eventualmente passar por todo o processo legislativo e ainda assim for sancionado pelo prefeito, aí cabe uma ação de constitucionalidade. Sim. Né? Porque não tem jeito, você tem que esperar seguir o caminho. Até lá, nós temos as discussões políticas. Exatamente, pressão política, pressão popular, audiência pública, a própria mídia vai começar a questionar essa questão, né? Mas não é um momento de você entrar com uma ação judicial contra algo que não existe, né? Exatamente. Contra o ouvir dizer. Sim. Então, a ação judicial contra o ouvir dizer é você mover a máquina judiciária a esmo, né? Vamos ver qual vai ser o resultado lá, né, de quem fez, né? Mas viu, Marcelo? Uma coisa que eu queria pontuar aqui, em matéria se não me engano, foi do Globo, né? Que pega o fundador da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que é o Coronel Amêndola. Então, ele fundou a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. E ele também fundou o BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Só por essa fala, e ele faz uma fala assim, meio que, não, acho que tá certo, acho que o caminho é esse mesmo, me paira uma dúvida. Ele, como coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, não conseguiu transferir nenhum por cento do conhecimento que ele usou para fundar o BOP para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro? Pois é, né? Porque se a Guarda Municipal do Rio de Janeiro não tem a expertise, não tem o conhecimento, não tem o preparo para a utilização de arma de fogo, na sua totalidade, lá que são mais de 7 mil guardas, todo mundo que passou por ali tem um quezinho de culpa. Sim. Né? Porque você tem lá uma guarda municipal, o arcabouço jurídico recepciona uma guarda municipal armada, né? Patrulhando a cidade, né? Cumprindo com tudo que está lá na Lei 13.022, foi considerada completamente constitucional, né? Então, assim, a ferramenta está lá. Se aquela ferramenta da cidade do Rio de Janeiro tem problema, tem que botar um pouco na conta do Coronel Amêndola. Sim. Como é que você chama um cara desse, que, né, o Globo chamou um cara desse, para falar sobre a outra força que é para substituir o ornitorrinco, para substituir a Guarda Municipal do Rio de Janeiro? É simplesmente um absurdo.
né? É um absurdo, né? Então, o Eduardo Paes, dá uma olhadinha aqui para São Paulo. Sociedade do Rio de Janeiro. Olhe para São Paulo. Aprende um pouquinho, né? Aprende um pouquinho, né? Cobre do seu prefeito lá o que o prefeito da cidade, da cidade de São Paulo está fazendo aqui. Exatamente. Não tem mágica. Tem o quê? Investimento e trabalho. Uhum. Aí os resultados chegam. Exatamente. Marcio, a gente sempre escuta na guarda, né, que cada inspetoria é uma guarda diferente, porque o gestor vai lá e cria um negocinho aqui, cria um negocinho ali. Apesar de todo o esforço do Comando Geral da Guarda de padronizar, né, os procedimentos, então você tem a ordem de serviço, como é que vai executar, ordem de operação, como é que deve ser a operação, tudo muito bem descrito ali. Às vezes você tem um comandante de unidade que ele inova para ser educado. É verdade. Né? Você sabe que está escrito no caminhão de lixo lá, né? Inova. É. Né? Às vezes esse inova não é muito bom, né? É verdade, ô Vilar. A gente tem recebido, Vilar, algumas reclamações, um efetivo bastante grande, tem questões disciplinares a serem tratadas, né? Aliás, a gente tem um regulamento disciplinar bastante rigoroso, então Sim. sempre surge aí alguma questão disciplinar a ser tratada, né? Sim. Que é natural, né? As Sim. pessoas erram, faz parte do jogo, as pessoas erram, a administração pública tem o poder de penalizar, só que existe um rito, Exatamente. né? Existe um rito. E aí, assim, esse é um recado para os setores de disciplinas das unidades. Às vezes tem um inspetor de disciplina, às vezes é um subinspetor que cuida da disciplina, mas toda unidade tem um setor de disciplina. Quando inicia a pretensão punitiva, lá, que é competência do chefe da unidade, começa da advertência até a suspensão de 5 dias, está lá no artigo 101 do Regulamento Disciplinar da Guarda Civil Metropolitana, a Lei 13.530 está lá no artigo 101. Olha o que está escrito, eu vou ler aqui, tá? A aplicação da pena será precedida de citação por escrito do infrator, que descreverá os fatos que constituem irregularidade à imputada e o dispositivo legal infringido, conferindo-lhe o prazo de 3 dias para a apresentação de defesa. Eu quero atentar para essa palavra citação. Por quê? Qual que é o problema que está chegando aqui para a gente, Vilar? O colega chega, comete uma infração, um deslize qualquer, né? Ou às vezes nem comete e pensa-se que ele cometeu, Sim. e ele chega na unidade e fala para ele assim, olha, tem um memorando disciplinar lá, e vai lá e dá ciência no memorando disciplinar. O colega chega lá, pega uma folha assim e tal, lê o memorando disciplinar e fala assim, dá ciência aí e você tem 3 dias para apresentar sua defesa. O colega fala assim, deixa eu tirar uma foto. Não, tirar foto não pode. Ué, não posso tirar uma foto do documento? Não, tirar foto não pode. Então me dá uma cópia. Não, você vai ter que pagar a cópia. Então você vem aqui no dia útil aqui, vai pagar a cópia para você ter a cópia para você fazer a defesa. Veja, um memorando disciplinar simples, o normalzinho, ele tem uma folha só, então tem um texto lá escrito lá tal. Sim. Já é ruim de decorar. Imagina se a pretensão punitiva vier com um relatório de 20 páginas. Como é que alguém vai decorar 20 páginas e depois ligar para o advogado, vai anotando aí que eu vou tentar falar para você e tal. Tem memória fotográfica. Né? Então, eu vou explicar o que é o procedimento de citação para que as unidades cumpram corretamente o que é citação. Na própria Lei 13.530, ela fala o que é citação, lá no artigo 38. Citações. Todo servidor que for parte em procedimento disciplinar de exercício da pretensão punitiva será citado, sob pena de nulidade do procedimento, para dele participar e defender-se. O 101 é pretensão punitiva, é exercício da pretensão punitiva. Exatamente. É local? É da unidade? Mas ele é pretensão punitiva. Sim. Então ele tem que ser citado. E a citação vai estar lá no artigo 43. O mandado de citação conterá a designação de dia, horário e local para interrogatório, isso se fosse na corregedoria, e será acompanhado da cópia da denúncia administrativa, que dele fará parte integrante e complementar. Ou seja, já tinha que vir os dois, né? Exatamente, já tem que vir com cópia. E outra, não é só o memorando disciplinar, ele tem que vir com todo o expediente que fez chegar aquele memorando disciplinar. Exatamente. Que o normal, o mais corriqueiro de acontecer, o que é, Vilar? Eu cometo uma infração, vamos supor que eu cheguei lá sem a tarjeta de identificação. Infração disciplinar, eu deveria estar com a tarjeta de identificação, esqueci em casa, cheguei. Quando eu chego, o primeiro que me vê lá fala assim, Márcio cometeu uma infração disciplinar. Ele vai lá
e faz um comunicado de inconformidade, de irregularidade, CNC, sei lá o que. Ele faz um relatório lá pro chefe dizendo assim: senhor comandante, o Márcio entrou sem tarjeta e trabalhou sem tarjeta aqui, né? Sim. Então ele fez comunicou uma irregularidade e o comandante, diante da informação dele, elaborou um memorando disciplinar. Exato. Né? Quando me entrega o memorando disciplinar, o relatório do colega tem que estar lá junto. Sabe por quê? Porque pode ter inconsistência. Sim. Ele coloca lá, no dia 5 de janeiro, o Márcio cometeu a seguinte irregularidade. Ele veio trabalhar sem a tarjeta de identificação. Mas você estava de folga dia 5. Exatamente. Meu plantão era dia 6. Né? Aí vão falar assim, não, torna nulo, ele refaz novamente. Ok, só que a falta de atenção. Porque se eu cometi uma infração de não estar com a tarjeta, também. ele também, por falta de atenção, ele desempenhou inadequadamente sua função por falta de atenção. Também. Né? Então, quer dizer, eu tenho que ser penalizado, ok, mas e ele? Também. Né? Exatamente. Por isso que a o disciplina relatório é para todos, né? por isso que o relatório dele tem que estar junto com o memorando disciplinar. E outra coisa, não é para eu chegar aqui e decorar, não. Não é para chegar aqui e decorar. Tem que ter cópia, tem que entregar os dois. Sabe quando o oficial de justiça vai lá citar o camarada na casa dele, seja por um processo civil ou penal ou qualquer que seja? Ou ele chega com a cópia integral do processo, Sim. ou ele te dá uma senha para você ter acesso à cópia integral do processo. Pra você ter sua defesa, né? Isso. Como você vai fazer sua defesa se você não sabe exatamente daquilo que você está sendo acusado, né? É justamente. Até mesmo porque você tem 3 dias para você fazer a sua defesa. Sim. E você pode nomear um advogado para fazer a defesa. Sim. Então não dá para você decorar um texto e ligar para o advogado e falar assim, ó, o texto anota aí. Isso. Né? Então... É triste, né? Tem que entregar a cópia. Aí fala assim, ó, Márcio, as unidades mais macetosas, o que eles fazem? Eles disponibilizam em PDF. Digitaliza tudo, manda o arquivinho em PDF para o colega, não tem custo para a administração pública e o colega tem lá a sua ampla defesa e o contraditório, né? Sim. Assegurado. Agora, veja bem, ô Vilar, quando o colega lá do setor de disciplina não entrega a cópia do memorando disciplinar com todo o expediente que tem que entregar, ou quando ele fala que não pode tirar foto, ele comete uma infração disciplinar do artigo 19. Está lá no artigo 19, inciso 6º. Dificultar ao servidor da Guarda Civil Metropolitana em função subordinada a apresentação de recurso ou o exercício do direito de petição. Ou seja, ele está dificultando a defesa do colega. É infração disciplinar de natureza grave. Então, setor de disciplina, quer iniciar a pretensão punitiva, faça da forma correta. Com certeza. Pega o artigo 38 até o 43 da lei, que fala de citação, aprende o que é citação, né? E quando você for citar o colega, entrega para ele tudo o que fez gerar aquele memorando disciplinar. Então, vamos lá. Teve 4 relatórios. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Todos esses relatórios têm que estar juntos com o memorando disciplinar. Porque o colega tem o máximo de informações possíveis para ele mesmo elaborar a defesa, ou ele nomear um advogado e elaborar defesa, né? A defesa. O que não pode é falar, ó, você não pode tirar foto, você não pode levar o documento, você não pode ter uma cópia do documento. Isso não pode, porque quando você faz isso... Aí é aquele nova do caminhão lá. Né? Cerceia a defesa. E aí, ô Vilar, eu vou pegar, porque aqui no Comando Operacional Centro, o comandante é o Queiroz, recentemente agora, no final do ano, nas últimas semanas lá, olha o Diário Oficial, quantos memorandos disciplinar tornou nulo e mandou reiniciar o processo. Por quê? Erro. Citação indevida, falta de informações para fazer a defesa. Uma informação básica, por exemplo, o horário. Coloca lá, Márcio, você cometeu tal transgressão disciplinar. Você transgrediu a disciplina em tal artigo. Que horas que eu fiz isso? Ah, não sei. Foi alguma hora aí. Eu trabalhei das 6 às 18. Eu posso ter feito isso em qualquer horário. Como é que eu vou saber se eu realmente cometi, se eu realmente estava de serviço ou não? E às vezes a pessoa vai colocar o horário lá, aí você puxa uma câmera e o cara não tá lá naquele horário. Então, por quê? Porque eu já vi a MD que tá escrito assim, no dia tal, das 6 às 18. Nossa. Ué, das 6 às 18 tem 12 horas. Ele ficou o tempo inteiro cometendo a mesma infração. Eu prendi 13 ladrão no meio do caminho. No caso da tarjeta, beleza, né? Ele fica às 12 horas. Mas se for, por exemplo, Deixa eu tirar a cobertura. Isso, tirou a cobertura. Tá. Que horário que eu tirei? Não é possível que eu trabalhei das 6 às 18 sem cobertura. Sim. Né? Então, e outra, você teve várias rotinas durante o dia, só a falta do horário, por exemplo, já é alguma coisa que tem que voltar e começar tudo de novo. Exatamente. Né? E se voltar e começar tudo de novo, ok.
tem amparo, porque a nulidade, né? A nulidade, Sim. ela torna nulo aquele ato, aquele ato deve ser reiniciado. Só que o camarada que errou tem que ser penalizado também, Né? né? A- Desídia, né? A justiça e disciplina tem que ser para todos, não pode É. ser só para quem não tá dentro de um prédio, né? Não tá Porque mais próximo ali de quem tem tem o poder, né? Um dia a gente vai pegar um programa, um bloco do programa só para falar do inspetor disciplinador do centro. Sim. E aqui no centro, no Comando Operacional Centro, tem um inspetor aqui, cara, que todo dia ele gera vários e vários comunicados disciplinares para os colegas. Ele chega no ímpeto de gerar os comunicados disciplinares e comete cada erro, cara, cada erro. E assim, o colega responde, torna nulo o comunicado disciplinar, porque tem erro, e o camarada que é o canetador, né, a caneta de ferro lá, Sim. não sofre represália nenhuma, não sofre reprimenda nenhuma pelos erros que ele cometeu. Exatamente. Né? Então, um dia, se não forem tomadas as providências, a gente vai pegar um bloco aqui só para falar desse camarada. O pau que dá em Chico precisa dar no Francisco também. Sim. Errou, meu amigo. Errou, assume, Exatamente. né? Minimamente tem a dignidade de assumir o erro. Exatamente. Marcio, hoje, dia 9 de janeiro, nós estamos gravando aqui na quinta-feira o programa, né, o nosso primeiro programa de 2025. Ontem, dia 8 de janeiro, tivemos entrega das viaturas, né? 50 novas viaturas para a Guarda Civil Metropolitana, né, Marcio? Isso, no Marco Zero, na Praça da Sé, a prefeitura contratou, locou, né? Sim. 50 viaturas elétricas. Aliás, 100% elétricas, 100%, né? É importante frisar isso porque existe o veículo híbrido, né? Sim. Que ainda queima combustível. Sim. E essas não, essas são 100% 100% energia elétrica. limpa. Que me chamou bastante atenção, ô Vilar. Foi até, inclusive, uma fala não sei se foi do secretário, foi do prefeito, que falou assim, ó, as viaturas estão todas ligadas, a gente não consegue escutar Sim. nada. Você tá Secretário. do lado do carro e não consegue escutar nada, nem dá pra saber que o carro tá ligado ou não. Só quando liga a sirene, ela é volumosa, né? Sim, sim. Mas, assim, uma tecnologia muito, muito bacana. Agora a gente chega ao número de mais de 600 viaturas entre veículos e motocicletas e embarcações. Né? Na Guarda Civil Metropolitana, mais de 600 viaturas para reforçar o policiamento, que, aliás, já é de excelência, né? Com Já certeza. tem um policiamento muito vultoso Sim. na cidade de São Paulo, e agora acredito que essas viaturas vão ficar na região central e tal. Sim. Mas, assim, inova tecnologia, preservação do meio ambiente e, principalmente, preservação da vida, da pessoa, Com certeza. da incolumidade, né? Da segurança pública em si, né? Os números, né? Eles falam por si, né? Nós temos, por enquanto, só temos os números de 2023, temos parciais números de 2024 e temos números de 2025. Sim. Né? O próprio secretário falou mais de 50 prisões em flagrante feitas só de 1º de janeiro A 8 de até janeiro. o dia 8 de janeiro. Né? O Smart Sampa, né? Tá assim, eu posso falar porque perto da minha casa são mais de 8 câmeras. Aham. Né, da guarda, só no trecho ali da rua principal que dá acesso à rua onde eu moro, ali no Jaçanã. Então, ou seja, é uma ferramenta fantástica, né, associada a um efetivo motivado. Sim. Né? Nosso efetivo está motivado, né, porque assim, também não adianta nada você ter câmeras, né, Isso, vídeo... Não ter resposta, né? Exatamente, vídeo nosso antigo, como é que chama? City Fraud, né? Então, City Câmera, é isso mesmo. City Câmeras, perdão, foi mal aqui. Né? Então, City Câmeras, né? E aí, assim, que era um projeto ruim, né? E atuando com a guarda desmotivada. Sim. Né? É barco para uma força completo, barco para guarda sem motor, né? Toda uma estratégia de desmotivação, né, do efetivo. A viatura era mob? Né? Passava ali um óleo de peroba para ver se o guarda entra, né? Que tem uns caras aí, o tamanho dos caras, eu mesmo, eu tenho um mob, tá? Mas eu ando sozinho, não tem problema. Agora você andar em 3, 4 num carro daquele, não vou chamar de viatura, num carro daquele, não dá, né? Não dá, não tem, né? Então, ou seja, isso mostra, né, o investimento que a Guarda Civil Metropolitana está recebendo, né? O prefeito fez uma fala lá, uma fala até relativamente dura, né, de que assim, olha, nós estamos entregando os meios, mas nós queremos contrapartida, compromisso, né? Isso para você, policial da guarda que está nos ouvindo, traduz o seguinte: cobrança para que você cumpra a sua missão. Produza. Né? Cumprir a missão. Você tem uma missão, você vai ter que cumprir.
né? Então, assim, se no decorrer da tua missão você for surpreendido desviando dessa missão, fatalmente você vai ser cobrado, Sim. né? Então, assim, é um recado. E o prefeito, quando o prefeito dá o recado, é um recado de cima para baixo, né? A tendência dele é de ir agravando, assim, né? Se sentir mais, né? Vou usar um termo mais correto aqui, mas né? É o bambu, né? De cima para baixo ele sempre faz mais estrago do que de baixo para cima, Sim. né? Então, você, policial da guarda, precisa se ater ao que o prefeito está falando. É assim, é análise de cenário político. Uhum. Ele deu ali, e foi uma fala extensa. Sim. Não foi só um recadinho. Ele falou quase 1 minuto, Sim. né? De cobranças ali, né? Para você que está na estrutura de comando da guarda, eu acho que também tem que prestar atenção na fala do prefeito. Sim. Né? Eu vou fazer um agradecimento aqui ao inspetor Previato, né, que quando tomou conhecimento, de pronto restabeleceu a energia elétrica nas inspetorias de Maria Guilherme, Jaçanã, Tremembé e Canil, mas nós temos que falar aqui que essas unidades ficaram sem energia elétrica do dia 25 de dezembro até o dia 31. Sim. Né? E só foi no dia 30, tomou conhecimento, porque o sindicato encaminhou um pedido lá para a Suplan, porque a Suplan não sabia. Que estava sem energia. Né? Então, assim, se o guarda lá na ponta da linha precisa estar ciente de que ele tem que estar no policiamento, tem que estar atento, ele tem que traduzir para o povo de São Paulo o investimento que a prefeitura está tendo, porque não é barato. Uhum. Né? Vamos combinar aqui. São equipamentos caríssimos que nós estamos recebendo. Né? A cadeia de comando também. Sim. Né? Então, assim, teu recado tem que ser para todo mundo, né? Não pode ser só para terceira classe estar na ponta da linha, ou para o CE, para a primeira classe, para o subinspetor, tem que ser um recado para todo mundo. Né? Exato. Vilar, algumas coisas me chamaram a atenção nessa cerimônia de entregas de viaturas. As falas, né, em geral, tem um deputado lá, o Tomé, fez uma fala muito bacana. Boa, bem né? lembrado. Sobre como era e como é o serviço. Ele enfatizou muito no profissional, no trabalhador, naquele camarada que faz objetivamente a segurança pública, né? Ele elogiou os policiais, as policiais da Guarda Civil Metropolitana e falou que nessa cidade, sem a Guarda Civil Metropolitana, não se faz segurança pública, né? É um reconhecimento de uma autoridade da importância do trabalho da Guarda Civil Metropolitana. Uma outra fala que eu achei bastante interessante é que, como você mesmo disse, o Smart Sampa, sem pronta resposta, não teria eficácia. Sim. Então, você tem um sistema que você identifica que a pessoa procurada está naquele local, mas uma viatura demora 40 minutos para chegar, não tem eficácia. Então, teria que ter realmente um grande efetivo, uma capacidade de cumprir tudo, né? Você detecta e você vai lá e prende a pessoa, né? Isso, uma viatura sempre por perto, com bastante efetivo, com equipamento, né? Essencial para fazer esse tipo de trabalho. De trabalho, né? A tecnologia do próprio Sentinel, né? Sentinel é que se chama, o mobile e tal. Tudo isso é um conjunto que vai levar ao resultado de 7 prisões por dia. Sim. Né? Se mantiver essa média, a gente vai chegar a quase 3.000 prisões no final do ano. Só pelo Smart. Só pelo Smart. Fora aquelas ocorrências que... Porque em 2023 não tinha Smart. Isso. E foram quase 4.000 prisões em flagrante. Então assim, potencializa o número de ocorrências atendidas pela Guarda Civil Metropolitana. E quem se sente mais seguro? O cidadão. Sem dúvida. Como foi bem dito lá naquela cerimônia, que ali no Marco Zero, algum tempo atrás, coisa de meses atrás, quiçá anos atrás, não se caminhava. Pelo menos não com segurança. Bem lembrado dessa fala também, Marcelo. Não se caminhava com segurança. Eu lembro porque eu passava lá. Sim. E assim, era um receio. Você passava olhando para os lados porque sempre vinha lá... Desespero, né? A quadrilha dos trombadinhas lá, eles chegam me dá alguma coisa, de uma forma já bem coercitiva, né? Quando você vê, você tá cercado ali. Isso, aí já foi celular, carteira, tênis e tal, né? Fora e você agressão, vai fazer o quê? né? Você vai descer a mão no moleque 10 anos, 11 anos. Né? Tinha lá moleque de 10 anos, 11 anos e eles faziam isso mesmo. Sim. Né? E mulher. Quando eles pegavam mulher andando sozinha ali, cara, era fatal. Que eles iam pra cima, ô tia, me dá. Passava comendo lanche, tomava o lanche. Passava falando no celular, tomava o celular. Acabou. Exatamente. A Praça da Sé agora está entregue à população, ao turista. Né? A Praça da Sé ali voltou vamos combinar, a ser, né? um marco.
Isso foi feito pela Prefeitura de São Paulo. Exatamente. Então você tem as equipes de limpeza, que fazem um trabalho lá, permanente, e você tem a Guarda Civil Metropolitana. Né? Exatamente. Então, assim, essa devolução foi feita por esses órgãos. Né? Eu não estou fazendo crítica aqui a B, C ou D, mas nós temos que olhar o que é fato. Sim. Né? Porque após a intervenção da Guarda, uma estratégia de abordagem, de atuação no local, é que conseguiu fazer esse resgate desse espaço público para o cidadão paulistano e para os turistas, né? Sim. Entendeu? Então, ou seja, o turismo na cidade de São Paulo ele vem crescendo, né? Ele vem crescendo e, obviamente, que a cidade precisa entregar para o turista um local seguro, senão o cara não vem para cá, senão o cara não vai gastar os seus dólares. Exatamente. O cara fala, pô, né, eu vou lá numa zona de guerra, não vou lá. Né? Então você olha que ele vê num telejornal e tal, ou seja, quando ele olha para a cidade de São Paulo hoje, ele enxerga a cidade de São Paulo de uma forma muito mais segura do que nós tínhamos alguns anos atrás, né, Márcio? Justo. E aí cabe parabenizar, sendo justo, o prefeito. Sem dúvida. O investimento passa por ele, acho que, na verdade, a maior motivação vem dele mesmo. Vem dele. Secretaria Municipal de Segurança Urbana, que desempenhou um bom trabalho. Ele tem a vontade, mas a operacionalização tem que passar pela secretaria. Isso. Né? E aí, enaltecendo desde a Elza, o Fagote, até o Morando agora, que está assumindo a direção da SMSU, Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana tem feito um bom trabalho, principalmente nessa questão de direcionamento do policiamento e principalmente mesmo, o mais importante, você policial. Exatamente. Você policial do terceira classe, o inspetor superintendente, você policial que faz a segurança da população paulistana. Vocês têm desempenhado um excelente trabalho, um trabalho digno de ser elogiado pela autoridade pública maior do município de São Paulo, o prefeito, pela autoridade eclesiástica, o padre da igreja, pela autoridade civil lá, eu não lembro o nome da moça lá, mas representando a sociedade civil, elogiou. Tem uma ONG na região ali, né? Por todas as autoridades do legislativo que ali presentes estavam, elogiaram, e não tenha dúvida que até o Poder Judiciário reconhece a importância desse policiamento, porque o setor administrativo do TJ de São Paulo está ali na Praça João Mendes, colado na Praça da Sé, e então os desembargadores, os juízes, o pessoal do TJ todos aqueles servidores passam por ali a pé para ir trabalhar, e eles reconhecem a importância desse policiamento que você, policial da Guarda Civil Metropolitana, propicia à cidade de São Paulo. Márcio, Diário Oficial de hoje, né, 9 de janeiro, tivemos a publicação da promoção horizontal, né, Márcio? Isso, a nossa mudança de letra, né? Mudança de letra, exatamente. Uma lista bastante grande, viu, Vilar? Contemplou bastante gente que foi promovida horizontalmente. Sim. E a gente precisa esclarecer algumas coisas, porque teve colega que não consta na lista, embora já tenha lá completado o tempo necessário para ser promovido horizontalmente, né? E o colega pergunta, o que aconteceu? Não vai sair mais, só ano que vem agora? Porque a regra antigamente era assim, né? Exatamente. Se não saísse esse ano, só no outro ano, né? Exato. E aí não tinha, né? Não tinha pinote, né? Agora não, agora a regra mudou, tanto para quem optou pelo subsídio como para quem não optou pelo subsídio. A promoção horizontal agora ela conta dia a dia. Dia a dia. Então, se o colega teve lá uma licença médica de 15 dias, ele não vai precisar esperando mais um ano por causa dos 15 dias. Ele cumpriu os 15 dias de pedágio lá, ali, né? Apesar que a licença médica até 6 meses ela não interfere, né? Sim. Ela tem essa regra aí que até 6 meses. De falta, melhor, né? Falta, exatamente. Falta ou suspensão, né? Sim. Teve lá 15 dias de falta ou de suspensão, né? Aí cumpriu os 15 dias lá, né? Não vai ter mais prejuízo. A licença médica é só acima de 6 meses. Agora, se você, que nem o caso do Vilar, teve lá a última promoção horizontal em 2022. Sim. Né? E naquela época ainda saía em março com tempo retroativo a janeiro. Sim. Passou-se os 3 anos aí necessários para a mudança de grau. O Vilar não optou pelo subsídio, né? Exatamente. Então, para ele ainda é 3 anos. E não saiu nessa lista. Qual que é o procedimento? O procedimento é você, na sua unidade, pedir a recontagem do tempo de efetivo exercício. Sim. Pode ser que a DRH tenha errado. Sim. Né? São seres humanos. Exato. Normal, né? E aí faz a recontagem e publica. O que é importante você saber? A promoção horizontal não depende mais de requer.
Você não precisa fazer um requerimento, solicita a promoção horizontal. Sim. O máximo que você vai fazer é apontar que a contagem está errada, Sim. certo? E quando eles corrigirem o ato, eles identificarem lá e falam assim, pô, realmente o Maurício Montes Velar tem direito à promoção horizontal, na nova A publicação, partir de... ela vem com a partir de, exatamente, ela vem retroativa a data que você tem o direito, Sim. e aí você passa a receber lá a partir da data que você tem o direito. Significa dizer que ainda no mês de janeiro deve publicar mais uma lista, Sim. porque esse pessoal que ficou aí com alguns diazinhos aí para trás, né, Sim. 12, 15, 10 dias, e ao longo do ano várias outras listas serão publicadas, porque agora a promoção horizontal não é mais todo mundo num tempo só, que nem era antigamente. Sim. Agora não, cada um no seu Ao seu tempo. tempo. É igual o quinquênio, lembra do quinquênio que era Exato. assim? Né? Todo mês sai uma publicação, a promoção horizontal, ela veio nessa regra agora de cada um no seu tempo, né? Então, não saiu nessa lista, entre em contato com a sua unidade, faz um relatório simples, solicito recontagem do tempo, uma vez que acredito estar na regra de promoção horizontal. E aí, como o Vilar bem disse, tem o colega que não optou pelo subsídio, né? E aí são 3 anos, 3 anos de efetivo exercício para passar para o próximo grau. Aquele que tinha menos de 18 Isso, anos. aí é para o colega que optou pelo subsídio se divide em 2 classes. Sim. Um que tinha até 18 anos no dia 8 de junho, não, é 8 de junho de 2022, e o colega que tinha mais do que 18 anos no dia 8 de junho de 2022. Aquele colega que tinha mais de 18 anos, a promoção horizontal é de 1 ano, são 12 meses na letra, e o colega que tem menos de 18 anos, lá naquela data, são 3 anos na mesma letra, passa para a próxima. E ainda tem uma regra do colega que está menos de 18 anos se aposentar, né? O pessoal que está perto de se aposentar ali ainda consegue diminuir esse intervalo para 6 meses, né? E de qualquer forma, está em dúvida, não sei qual regra que se aplica a mim, entre em contato com o sindicato, a gente vai fazer a análise de qual que é o seu período. Mas o relatóriozinho simples, solicito recontagem de tempo, já vai resolver, porque a DRH vai fazer a análise só do seu caso, né, não daquele montão de gente. Exato. E aí, se tiver algum erro, eles detectam e corrigem. Mas além da promoção horizontal, ô Vilar, ainda não saiu, mas deve sair nos próximos dias, a publicação do certame de promoção vertical, que sai todo ano no mês de janeiro. No ano passado, saiu no dia 5 de janeiro. Ano passado, saiu lá. O que a DRH vai publicar? Um quadro geral do efetivo, dizendo quantos terceiras, quantos segunda, quantos primeira, quantos CEs, e cada categoria, quantas pessoas tem em cada categoria, o percentual de cada nível, quantas pessoas estão ocupando lá o nível em percentual, e, no final, o número de vagas em cada nível. Nível 2, nível 3 e nível 4. Já posso assegurar para vocês que nível 4 não tem nenhuma vaga. Não. Por quê? Porque lá em 2022 era 1%, e o governo diminuiu para 0,5%. Né? Então, se não teria. Se não tivesse mexido, tinha 23 vagas para IA, né? No nível 4. Mas mexeu. Para você que gosta de querer mexer no plano de carreira, vai vendo aí a caixinha de Pandora aí. Fica atento. Para o nível 3, que era 7%, reduziu para 6,5%, ainda assim tem vaga. Tem vaga. 56 colegas que são subiinspetores terão a oportunidade de acessar a categoria inspetor. Sim. Na promoção vertical. E no nível 2, que é o classe distinta subinspetor, a gente vai ter 142 vagas. Então, 142 colegas que são classes especiais vão poder passar a classe distinta. É um número bastante grande, bastante significativo, né? Não é o maior, porque o maior foi em 2016, 616 colegas passaram, né? Depois teve acho que em 2018, teve um número bastante significativo também, 280. Do ano passado, 444, né? São números significativos, mas mesmo assim, 142 vai pegar uma gama legal, uma gama bastante variada de colegas. E, na verdade, mostra que a lei funciona. Funciona, exatamente. Ela está funcionando, né? É assim, nós tivemos uma fala muito, muito boa lá na entrega de viaturas, de que o trabalho da guarda, né, o próprio prefeito falou novamente lá em novas contratações. Quando a gente olha para a guarda, a gente vê que ela tem um efetivo ainda diminuto em relação ao que precisa para uma cidade que nem São Paulo, né? Eu acho que o novo secretário vai ter isso muito claro, porque a guarda dele lá, proporcionalmente falando, é maior, a guarda que eu digo dele lá, que ele era prefeito de São Bernardo, né? A guarda de São Bernardo do Campo, proporcionalmente falando, é maior do que a guarda de São Paulo. Sim. Porque lá tem 800 mil habitantes, mais ou menos, e eles têm 1.000 e poucos guardas, que 1.023, se eu não me engano. Né? Então, assim, se fossem 800 guardas, para nós sermos iguais, nós teríamos que ter 12 mil. Sim, exatamente. Com 12 milhões de habitantes. Né? Então, assim, campo para crescimento tem, necessidade também. Né? Então, assim,
assim, eu vou falar até na minha opinião pessoal, não tem por que mexer na 16239. Também não vejo motivo. Né? O que nós precisamos ter é contratação de gente. Aliás, se fosse para resgatar os percentuais originais de 1%, 7% e 30%, que aliás o nível 2, gente, ele baixou de 30% para 28%. Sim. Então veja bem, a gente perde umas 50 vagas aí nessa redução desses 2%. Por quê? Porque, por causa do efeito cascata. Sim. Lembra aquelas 23 vagas que eu falei que teria para IA? Sim. Ela se reproduz no nível 3 e reproduz no nível 2 Exatamente. de novo. Então, assim, a gente está perdendo muita vaga por causa da mudança na lei. É por isso que a gente tem muito, assim, a gente é bem reticente em falar em mudança no plano de carreira, porque então, funciona, né? E pior que quando isso vem de dentro, né, Marcelo? Ah, não, mas tem muito isso, tem muito aquilo. Eu vou dar um semi-spoiler aqui. Eu estava fazendo um levantamento de estados, os estados, seus orçamentos, população e tal. Aí eu cheguei numa determinada polícia militar e quando eu olhei o alto escalão dessa polícia militar, é muito maior do que... Mas não é que ele é maior do que o nosso. Ele é muito maior do que o nosso. Né? E lá, eles ganham mais do que nós. Tanto inicialmente, como finalmente, né? No topo da carreira. Ou seja, um estado que arrecada menos, né? Que tem índices de pobreza piores do que da cidade de São Paulo, tem uma polícia militar com aquele formato. A pergunta é, qual é a diferença? Pois é. Né? Porque dinheiro tem. Né? A soma desses estados quase que dá a metade do que São Paulo arrecada. São Paulo está com 125 milhões, se não me engano, meus cálculos, estava dando 95 milhões. Né? Então, assim, um pouquinho mais do que a metade. Né? Então, ou seja, é uma questão de observação por parte, né, do poder público, né? Lógico que o patrão ele vai sempre querer que menos pessoas façam mais coisas. Sim. Isso é fato, né? Isso é fato. Mas nós, como trabalhadores, nós temos que mostrar essas nuances, falar, não, peraí, gente, ó, tem isso aqui que é igual a isso aqui, por que nós não somos iguais? Sim. Né? Então, é spoiler, né? E assim, ô Vilar, o decreto de atribuições, ele consegue distribuir as atribuições em todas as categorias, falta, né? em todo o público interno a gente consegue distribuir as atribuições. Talvez, se o pessoal fala assim, poxa, tá faltando isso aqui ou tá sobrando isso aqui ali, talvez seja um problema de adequação de efetivo. Sim. Né? Então você tem distribuição. uma gama muito grande de terceira classe numa unidade e uma gama muito pequena de terceira classe em outra unidade. Talvez seja passar um pouco para lá e tal, equilibrar, né? O subinspetor também. Né? Enquanto uma unidade lá não tem subinspetor para rodar, na outra tem 3 na mesma viatura. Né? Já vimos aqui, né? Eu mesmo já vi aqui no Anhangabaú aqui, né? Então, talvez, Vilar, seja o caso de adequar o efetivo. Mas o fato é que, desde 2015, quando a lei foi sancionada, a 16.239, nós nunca tivemos um ano sequer que não houvesse promoção vertical, Sim. além da promoção horizontal e a progressão, que são os dispositivos da lei. Então, não vejo por que, assim, eu particularmente sou bastante reticente com mexida na lei, porque a de 2022 traumatizou. Sem dúvida. Eu não gostei de tirar aqueles percentuais, não. E, na verdade, é o seguinte, se você fizer uma análise do funcionalismo público como um todo, toda mudança a gente perde alguma coisa. Sim. Então, lá em 2003, perdemos a paridade e integralidade. Né? Agora, em 2019, tomamos uma paulada. Né? Que não tem outro termo, né? 65 e azar o seu. 62 para mulher. Então, pensão na metade. Né? Entendeu? Pensão na metade. Quando não, a pessoa fica sem. Sim. Né? Então, perdeu lá o ente querido lá e ainda não tem 40 e quantos anos? 46. Já era. Vai, né? Vai se preparando porque você vai ter que mudar a sua estratégia de vida. Né? Você que é esposa ou esposo de GCM, né? Então, ou seja, a cada ano que passa, as mudanças, e eu não vou entrar aqui no mérito da necessidade, mas as mudanças, elas tiram do servidor. Então, quando eu vejo alguém falar assim, mexendo no plano de carreira, ai, meu Deus do céu, tá doido? Porque vão tirar alguma coisa da gente. Não vão dar nada, vão tirar. Sim, exatamente. Né? É muito simples isso aí. E para promoção vertical
tem assim, bastante regras, são 2 fases, né, a fase de inscrição, onde Sim. a inscrição pode ser deferida ou indeferida, e a fase de classificação, onde ele coloca lá cada pessoa no seu lugar para ver quem será promovido. Essas regras a gente explica nos próximos programas, porque Sim. são complexas, a gente vai levar um Não, tempão aqui explicando, né. e a hora que tiver a publicação, né? Sim, A gente vem aqui com a publicação aí a aqui. gente explica as regras certinho, tal. O pessoal tem dúvida: "Ah, esse título aceita, esse título não aceita, o que é referendado, o que é validado". A gente grava um bloco só para explicar essas Exatamente. regras aí. É isso aí. Márcio, o prefeito Ricardo Nunes, ele sancionou, né, o projeto de lei que ele mesmo havia enviado à Câmara e sofreu lá umas mudanças lá, né, Sim. entendeu? Aí cortou umas coisas, né, e enfim, virou lei, né, Márcio? Virou lei, é o É, PL 826, isso. nós falamos sobre ele aqui nos programas passados, né, Sim, num projeto que nós não nos opusemos ao projeto, porque na verdade já atendia 2 reivindicações da nossa categoria, sim, mas o pessoal da educação ficou bravo com esse projeto aí, ficou, né? porque, ficou muito, muito, muito Muito ruim pros decepcionante caras, né? para quem é da educação, né, mexeu em pontos cruciais deles lá, principalmente no que se trata do prêmio de desempenho deles, que acho que chama bonificação por resultado, se não me engano. Mas de qualquer forma, a gente tinha 2 demandas nesse projeto, que era a abertura da opção para o O subsídio subsídio. e resolver o problema lá do abono de permanência, que tinha gente que fez lá em abril do ano passado e estava parado até hoje o abono de permanência, porque eles estavam falando que faltava alguma coisa na Sim, regra, né. exato. E como você bem falou, né, Vilar, naquela ocasião da votação, saiu uma emenda lá Sim, com um dispositivo, criando lá uma possibilidade de pagar um prolabore para os policiais militares que exercem atividade de de trânsito na trânsito. capital paulista, né. Essa emenda foi completamente vetada. Ela foi vetada na íntegra, ou Sim. seja, ela tinha 5 ou 6 artigos, todos os artigos foram vetados, a justificativa do governo foi aquela justamente que você falou, não tem previsão orçamentária para 2025 Sim. para esse tipo de prolabore, o governo assistiu o programa Fique por Dentro e vetou lá, né, Ou então tem uma bola de cristal lá, dá uma olhada, enfim, né? vetou com o fundamento de que não estava É. previsto no orçamento, né. E outra coisa também, né, para isso já tem operação delegada. É Sim. só você tem a operação delegada do SAMU, é só criar a operação delegada do trânsito, porque, na verdade, eu acho que já tem, porque a Aham. origem da operação delegada foi justamente isso, Foi. né, lá na época lá o vereador, que hoje é o subprefeito aqui da Sé, né, o coronel Camilo, ele, né, fez essa propositura, né, abriu essa discussão, porque havia o prolabore por trânsito, depois não tinha mais, então uma maneira de remunerar aqueles policiais militares que estavam exercendo uma atividade da prefeitura, né, surgiu uma operação delegada. Então Uhum. não faz muito sentido, né, você já paga a operação delegada, você criar um prolabore para alguém que você já está pagando ali, né, Sim. então enfim, né, Uhum. mas às vezes não dá para duvidar das coisas, É. né. E assim, a gente tá brincando aqui sobre o veto, mas o que que o guarda civil, o que que a instituição guarda civil ganha com esse veto? Tempo. Sim, Porque eu tenho certeza que a Câmara Municipal vai voltar a discutir esse prolabore. sim. E pegou a gente de surpresa lá quando apresentaram a emenda, ninguém tinha sequer especulado que poderia existir uma emenda nesse sentido. Agora a gente já sabe, Então, né? E foi na forma do super jabuti ali, né, o de Galápagos, né, que deve ser mais ou menos desse tamanho assim, né. Então isso, colocaram lá, provavelmente se isso for avante na Câmara, vai ter um outro formato, provavelmente pode ser um projeto de lei até do próprio executivo, isso, dependendo, né, da conjuntura política, né, porque para você policial menos atento que está nos assistindo, o nosso vice-prefeito é um coronel da Polícia Militar da exato. Reserva, né. A Câmara Municipal hoje tem lá 2 policiais militares eleitos, né, porque na Isso. legislatura passada, o Major Palumbo, ele era o suplente do Arnaldo Faria de Sá, né, assumiu, Isso. né, assumiu o mandato ali com o falecimento do Arnaldo, né, e agora eleito, Major Palumbo e o Sargento Nantes. Sargento Nantes. Então, ou seja, a exatamente. categoria deles fez a lição de casa, É. né, e obviamente eles têm que defender a categoria deles mesmo. Eles não estão errados de fazer isso. Aham. Errados nós é que não elegemos os nossos. Isso. Nós é que estamos errados nessa história toda. Mas nós, como sindicato, né, se for alguma coisa lá, fala, beleza, mas a gente quer também, né, pô. Aliás, eu quero até abrir um parênteses aqui, porque eu tive o prazer de conhecer o Sargento Nantes ontem lá na Sim, entrega das sim. viaturas, e eu fiquei emocionado de ver ele emocionado
Sim, com a entrega das viaturas. foi show. Ele ficou, cara, ele cumprimentou todo mundo que estava lá, realmente ficou, assim, emocionado de ver aquele aparato policial ali sendo entregue, né? Mas, voltando, a gente vai ganhar tempo por quê? Porque se começar essa discussão no sentido de que vai criar alguma coisa para a Polícia Militar, vai ter que colocar a Guarda Civil no bolo também. Nós vamos estar lá, Tem né? dinheiro para eles, tem que ter dinheiro para a gente também. Exatamente, Então, né? as atribuições são semelhantes, a gente também faz policiamento no trânsito, a gente também faz autuação de trânsito. Se tem que criar lá alguma coisa para a Polícia Militar, tem que criar uma superintendência de trânsito aqui, unidade de trânsito aqui para a gente também, né? Gratificações, Fundo né? Municipal de Segurança, que até agora, né, tá igual fininho de elefante, né? 24 meses de gestação, até agora não saiu, porque nós precisamos do fundo até para ter repasse do governo federal, fundo a fundo. Exato. Né? E tendo fundo, aquela verba que a Secretaria Municipal de Transporte destina parte das autuações, né, do valor das autuações, tem que reverter para a guarda, para aquisição de uniforme para agente de trânsito, para aquisição de computadores, dos meios que tem eu não lembro exatamente o número da portaria, mas tem uma portaria do antigo Denatran que diz com o que é que você pode gastar o dinheiro, né? E assim, nós ajudamos muito a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui no trânsito de São Paulo, né? Que é justamente, ou seja, aquele motorista desavisado que comete a infração de trânsito, compromete a segurança e a fluidez do trânsito, o policial da Guarda Civil Metropolitana ele vai lá e toma a medida que tem que tomar. Exato. Assim como o agente da CET ou como o policial militar do CPTRAN, né? Então, assim, a gente ajuda muito, só que nós não temos retorno. A CET é natural deles, eles são o órgão natural, né? A Polícia Militar recebe através do convênio e a Guarda fica com joinha. Só força de trabalho. Sim. E aliás, que será ampliada essa semana, na sexta-feira, o secretário nacional de Segurança Pública, Sarrubo, vem a São Paulo assinar um convênio que vai liberar o banco de dados nacional de placas, né, de caráter geral para o município de São Paulo, vai entrar no Smart Sampa. Sim. Então, a viatura, as câmeras pegam a placa lá, vê que o veículo é caráter geral, vai passar para a viatura, ou seja, aumenta a demanda de trabalho. E tem também um convênio já praticamente pactuado com o Detran, que vai estabelecer algumas das competências estaduais para a Guarda Civil Metropolitana fazer atuação, entre elas, inclusive, a de etilômetro, né? O bafômetro lá, o pessoal vai fazer. E olha só, Vilar, como que é interessante a coisa. Eu gosto de chamar atenção para isso, porque quando o Estado trabalha nas competências do município, o Estado ganha para isso. Sim. A operação delegada é o que você falou. Sim. Nós vamos estar fazendo a competência do Estado. Porque, assim, para cada motorista embriagado que a Guarda Civil Metropolitana tirar de circulação, os números vão refletir na estatística estadual. Sim. Porque a competência é deles. Sim. Né? A gente vai fazer isso de graça? Será que a gente não aprende? A gente não aprende olhando para trás? Exatamente. Que os camaradas não trabalham de graça? A gente vai dar a nossa força de trabalho, nós vamos melhorar a estatística estadual de graça. Exatamente. Né? O trabalhador que está dentro do uniforme azul marinho, ele precisa ter o mesmo valor, o mesmo respeito, a mesma dedicação que se tem com o policial que está no uniforme cinza. Sim. Né? Então, se para o policial do uniforme cinza existe a operação delegada para as atividades do município, por que não a atividade delegada do Estado para essas funções? Até porque nós estamos falando aqui da Guarda Civil Metropolitana. Porque se você for no interiorzão aí fora aí, quem é que faz ronda escola estadual? Pois é. Quem é que vai atender o BO lá quando estoura na escola estadual? Né? Que às vezes não é um crime, mas é uma situação que, se não controlada, potencialmente pode levar a crime. Quem é que vai lá? Sim. A própria, né, eu vou fazer só um parênteses aqui, né, nós tivemos uma matéria aí que eu acho que não vale nem a pena discutir, a questão de armamento lá da diretora do SUSP lá, porque ela, assim, a pessoa só lê o título, né? Então eu vi um monte de guarda aí discutindo, olhando o título, mas não lê a matéria. Porque na matéria ela fala, nós não somos contra o uso de fuzil pelas guardas. Nós só não vamos financiar. Sim. Normal. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Fala assim, ó, você vem aqui, você pede viatura, eu te dou viatura. Você vem aqui, você pede taser, eu te dou taser. Você pede munição não letal, eu te dou não letal, enfim, né? Aí o que acontece? O agente, ela cita que numa cidade, ela deu uma hipotética, lá no Amazonas, só tem a guarda como agente de segurança.
porque o Estado está muito longe. Sim. O posto policial está sei lá quantos quilômetros de distância daquele município, né? Então, ou seja, se tiver algum órgão do Estado ali, um hospital, qualquer coisa do Estado, Aham. e que precisar de ajuda, quem é que vai ajudar? Exatamente. E cadê a atividade delegada É. para esse pessoal? É uma via de só vai. Não é de mão dupla, né? Ela não volta, né? Não volta nunca, né? Exatamente. A gente tem que aprender. A gente tem que Exatamente. aprender. Aí o pessoal fala assim, pô, Márcio, mas ampliar as competências, ampliar as atribuições, amplia o poder e amplia a necessidade que o ente federativo tem do órgão. Ok. Sim. A gente reconhece essa importância. Sim. Mas, meu amigo, dinheiro também é importante. Sem dúvida. Né? O Estado não trabalha de graça Não. para o município. E assim, é de respeito, viu, Márcio? Aham. Porque o que nós estamos pedindo não é nada além. Não, exatamente. É exatamente o igual. Olha, se Uhum. você entregou para ele, entrega para nós também, não tem problema. É. Você entregou para ele? Beleza. E para nós? Por que não? É. Né? Por que nós temos que ser tratado como um ser humano inferior ao outro? É. Porque na prática é isso aí. Quando o projeto de lei da delegada da DEAC foi para a Câmara, o ser humano azul era inferior. Exatamente. Né? Graças à atuação dos sindiguardas, né? A sensibilidade do ex-presidente da Câmara, né? O vereador, ex-vereador agora também, Milton Leite, né? De enxergar ali, né? E falar, não, vamos corrigir isso aqui, mas o tratamento foi desigual, Sim. né? E não pode ser, tem que ser igual. Fala, vai precisar fazer? Vai. Então cria uma atividade delegada também para as guardas. Senão fica cômodo para o Estado. Exatamente. Imagina só se o prefeito assim um dia chega e fala assim: ô, senhor governador Tarcísio, não precisa mais contratar prefeito, não, professor, não, porque eu tenho aqui 40 mil professores e vou colocar para lecionar na escola estadual. Fica cômodo. Né? Né? Não, Fica cômodo, e assim, não tem- na verdade, o que acontece é o que pode, né, talvez um desenho, é empurrar tudo para a prefeitura. Aham, Né? Então pega a educação inteira do estado e fala, não, já houve municipalização de escolas. sim. Então, empurrar tudo para a prefeitura. Só que assim, né, a categoria de professores, né, não é uma categoriazinha qualquer. Os caras são a categoria mais forte da prefeitura. Exato. Né? Eles vão brigar lá para ter lá um adicional, qualquer coisa, prolabore, sei lá, o que vai vir do lado. Dinheiro, Né? Tanto é que eles têm direito à aposentadoria diferenciada, Sim. né? Eles têm uma série de. Eu não vou nem chamar de benefícios, porque benefício parece que o cara está levando vantagem, né? Mas uma série de respeitos com aquela classe trabalhadora que eles conquistaram, por quê? Que eu já falei em outro programa aqui. Né? O Toninho Véspoli, professor. Eliseu Gabriel, professor. A Silvia, professora. Né? Eu sei que são 5, 6 professores. Então. Né? É uma categoria que tem 5 professores. Né? É uma categoria que tem 5 vereadores, 5 ou 6 vereadores. Né? Então a gente, né, nós como categoria, temos que olhar para isso também. Sim. E entender o porquê que as coisas acontecem. Né? Não tem pó de pirlim-pim-pim, né? Não tem mágica. Tem o quê? É esforço, trabalho e resultado. Sim. Mas, feito parênteses sobre o veto, né? Que a gente. Sim. A lei saiu. Começamos no veto, chegamos na operação delegada do Estado. A lei saiu e a gente falou do veto, mas a lei traz 2 coisas importantes para a gente. Primeiro, é a abertura de opção para o subsídio. A lei autoriza abrir por decreto. Significa que tem que ter um decreto, Exato. que tem que ser publicado um decreto, dando data de início e data de término da opção pelo subsídio. Não tá? é autoaplicável. Isso, uns termos e tal, né? Como que vai ser feito o cálculo e tal. Nós temos uma calculadora praticamente pronta para fazer esse cálculo, só que a gente tem que esperar o decreto para a gente saber se vai ter algum termo a mais lá, né? Exato. Vamos aguardar um quinquênio, vamos dar uma letra, alguma coisa assim, para saber, aí colocar na calculadora. Quando sair o decreto, você vai poder entrar em contato com o sindicato e nós vamos fazer o cálculo para te falar se vale a pena aderir ou não pelo subsídio. Se for o caso, a gente pode falar para você, fica no vencimento que vale mais a pena, certo? Essa é a opção pelo subsídio. E tem a questão do abono de permanência. Sim. Teve colega que fez o pedido do abono de permanência por aquela regra do pedágio. Lembra aquela regra do pedágio que conforme passa a contribuição diminui a idade, mas tem um pedágiozinho que é criado? Tem colega que não tem pedágio nenhum, porque já tinha 35 anos lá em 2022, não tem pedágio nenhum, então só estava esperando reduzir a idade e tal, né? Teve colega que fez pedido, ô Vilar, em abril, maio, junho do ano passado, e esse pedido está parado até hoje. Agora o pedido vai voltar a andar. Só que gera uma dúvida, e nós oficiamos tanto a SMSU quanto a gestão para esclarecer a dúvida. A partir de quando será pago o abono de permanência para o colega? Da data que ele fez o pedido ou da data da promulgação da sanção da lei? Exato. Eles vão ter que responder. Né? Sendo sincero, eu não sei como que eles vão pagar. Obviamente que a gente quer que seja da data do pedido. Sim. Né? Mas
Pode ser que eles dêem uma lá e falem assim, olha, eu não tinha respaldo jurídico, a gente vai pagar a partir da sanção da lei, tá? Então, nós já fizemos essa pergunta tanto para a Secretaria de Gestão quanto para a SMSU, perguntando, e aí, a partir de quando vai pagar? Mas os processos já voltaram a rolar. Se você tem o seu projeto, o seu processo, ele estava parado lá, consulta o SEI, você vai ver que o SEI já começou a movimentar novamente. Sim. Então, é provável que nos próximos dias, no Diário Oficial, comece a publicar aí os abonos de permanência desse pessoal. E essa regra, ela estava parada no que se refere a abono de permanência. Aposentadoria, Segue normal. normal. Quem fez o pedido de aposentadoria se aposentou. Quem não fez ainda, se quiser fazer também, pode fazer. Tem dúvida se tem o direito ou não? Sindiguardas está aqui para te ajudar. É isso aí. Chegamos ao final desse nosso primeiro Fique por Dentro 2025. Mas peraí, não foge não, cara. O Márcio vai te dar um recado aí. É isso aí, o recado é para você que ainda não se inscreveu no canal do Sindiguardas SP no YouTube. Não perca a oportunidade. Clique aí agora no inscrever-se. Logo em seguida, clique aí no sininho de notificações para você receber todas as nossas publicações na palma da mão. Curta, comente, deixa um like aí pra gente. Exato.